Bom, vou apresentar rapidamente a Chloé e não vou falar muito porque ela vai falar dela mesma, eu já sei, é, e certamente vai falar dela melhor do que eu posso falar. É, Chloé Pinheiro, que é jornalista, é repórter da Veja Saúde, é escritora freelancer, trabalhou no UOL, escreve para a agência FAPESP e recentemente ganhou uma bolsa da Fundação Gabo de Gabriel Garcia Marques, é, uma fundação que apoia jornalistas da América Latina, né, e para atividades é, jornalísticas e culturais também. E ela ganhou uma bolsa bastante concorrida, fez um período de treinamento e o que saiu fruto desse período, ela deve contar aqui para gente. Já adianto para vocês que, como eu adiantei um pouco antes, a gente tem tido uma parceria é, de um ano e meio, talvez um pouquinho mais do que isso, e eu posso dizer que poucas vezes aprendi tanto em tão pouco tempo, principalmente a escrever de um jeito que eu nunca tinha feito na minha vida e me expressar de um jeito que eu nunca tinha feito na minha vida. Então, posso dizer que ela é uma ótima professora. Bom, vamos ver se realmente é. Quem vai dizer isso, na verdade, não é ela. Eu espero que vocês mais à frente, né, Chloé? Chloé, a bola está contigo. É, e vamos Nossa, bater um quer me papo deixar sobre os mais sem alunos. graça do que eu já tô. Bom, posso tocar então? Manda Tá. bala. Bom, primeiro agradecer ao Flávio pelo convite. É uma honra estar aqui falando com vocês. Assim, realmente não sei se eu estou ao nível dessa tarefa, né? Assim, eu já comecei a fazer mais palestras, falar mais em público agora por conta do meu trabalho na pandemia. Apesar de cobrir saúde faz um tempo, acho que eu fiz um caminho meio marginal na minha profissão, né? Até falou, manda seu currículo. Eu falei, eu nem tenho currículo, sou vinculada a nenhuma instituição, enfim, eu não sou a pessoa mais estudiosa do mundo. Então, é interessante também estar trocando mais com a academia, porque eu acho que justamente eu pego os meus subsídios técnicos científicos dos jogadores, dos cientistas que eu conheço, desenvolvo um relacionamento, e eu tenho mais esse papel de sanguessuga ali para aprender com eles, né? Então, foi até bom ouvir o Flávio falando que ele aprendeu comigo, porque é uma coisa que eu não sabia que eu tinha capacidade de fazer, ensinar alguém alguma coisa. Bom, como vocês sabem, acho que o tema que eu separei hoje para falar para vocês é sobre o relacionamento da imprensa com pesquisadores. Eu preparei uma apresentação aqui, eu vou dividir a tela com vocês. Espera só um pouquinho. Vocês estão vendo minha tela? Ainda Não, não. não. Ainda não. Ainda não, Chloé. Ainda não? Agora está Tá aí. entrando. Apareceu. Espera só um pouquinho que eu estou no final da palestra. Não, eu tô com o computador da Abril, ele é uma carroça, gente. Então, só um pouquinho de paciência. Pronto. Beleza, todo mundo vendo então, né? Vamos sim. Maravilha. Tá. Então, eu acho que esse é um tema bem importante. Vai ser bom falar com vocês, porque vocês na pós, né, que estão nesse momento de estarem se aprofundando cada vez mais na área acadêmica de vocês, e no momento onde a imprensa precisa de pessoas para falar, e onde essa relação depende de fatores muito complexos, né? Então, eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal no assunto, como foi a pandemia para mim, vou contar do meu encontro com o Flávio, do que a gente desenvolveu a partir daí. Vai ser uma apresentação breve, assim, e aí depois a gente conversa, vocês me trazem os insights de vocês também.
Então, começar me apresentando, como o Flávio já falou, eu cubro saúde e ciência já faz um tempo, desde 2010. Trabalho na Veja Saúde hoje, que é considerada a principal publicação específica de saúde do país. É a antiga revista Saúde é Vital, agora está sob escopo da marca Veja. Eu já era freelancer de lá há muito tempo, comecei como estagiária e na pandemia acabei sendo contratada em novembro de 2020. Além disso, outra coisa que começou na pandemia é o podcast Ciência Suja. São amigos meus que produzem, fizeram a primeira temporada, foi muito legal, não sei se alguém aqui conhece, o Flávio eu sei que conhece, que a ideia é justamente contar de momentos em que a ciência foi deturpada com fins escusos, e usar isso para fazer divulgação científica de um jeito diferente, né, para aproximar a população da academia de um jeito menos técnico, um pouco mais narrativo, enfim, quem não conhece, recomendo. Eu não fiz a primeira temporada, então estou puxando sardinha para o restante da equipe. Agora eu estou na segunda temporada. Enfim, além disso, eu também escrevo, já fiz alguns vídeos por encomenda, faço conteúdo corporativo, enfim, o que pintar aí eu faço. E tem o negócio da bolsa, como o Flávio falou, que aí foi agraciado no final do ano passado, para um projeto relacionado ao jornalismo científico na pandemia, né? Então, foi um pouco de fruto desse trabalho que eu desenvolvi nos últimos 2 anos. Bom, antes de entrar na questão da divulgação científica em si, queria contextualizar um pouco para vocês como foi fazer jornalismo na pandemia, né? Porque acho que foi um momento muito desafiador, não só por ser um tema complexo envolvendo ciência, né? Mas porque a gente estava num contexto onde as coisas não existiam verdades absolutas, né? Que é uma coisa normal na ciência, mas que no jornalismo a gente dá o fato. E quando o fato tem essas nuances científicas, fica muito mais difícil de distinguir, ainda mais porque a gente vinha num momento de crise do jornalismo. A questão do jornalista especializado, por exemplo, né? Eu sou uma jornalista setorizada de saúde, mas, assim, eu acho que eu sou a minoria da minoria nesse sentido. Porque hoje a gente tem cada vez mais umas redações genéricas ali, né? A figura do jornalista especialista foi ficando cada vez menor no decorrer dos anos. E, além disso, as demissões em massa, perda de fonte de renda. Eu trabalho numa revista, acho que eu sou especializada e trabalho numa revista, então acho que eu faço parte de 2% dos jornalistas do Brasil, sabe? Então, a gente está nesse momento crítico do jornalismo, especialmente esse jornalismo de contexto mais aprofundado, e que, apesar de ter veículos que fazem ciência muito bem, quando a gente olha para as editorias dos jornais grandes, alguns tinham extinguido saúde e ciência, outros tinham misturado com estilo de vida. Então, a pauta saúde estava meio ali ao léu quando a pandemia chegou. E um monte de gente que não era da área teve que começar a cobrir, gente que veio de política, gente que veio de cidades, enfim. Então, foi um momento muito desafiador para o jornalista, ainda mais considerando o contexto da desinformação, que eu coloquei aqui, mas eu vou falar em detalhes daqui a pouco. Opa! Aí, como eu passei por isso, né, considerando esse contexto todo para o jornalista, para mim foi um período de aprendizado muito importante em relação a como cobrir ciência. Acho que eu tinha uma visão muito preto no branco antes. O estudo chegou à conclusão de que comer maçã evita o diabetes, então é isso. E agora, considerando tudo que a gente viu o estudo pode estar num periódico ruim, o estudo estava no pré-print, o estudo tinha falhas metodológicas. Eram coisas que antes uma fonte pontuava ou outra, fazia essas ponderações, mas eu tinha mais o papel de anotar o que a fonte estava falando e colocar essa opinião. E hoje eu já busco ter esse senso crítico mais apurado antes de sequer escolher que pauta eu vou falar, né? Que eu vou falar na revista. Até tem um exemplo bacana disso que na imersão que eu fiz na Fundação Gaba no passado sobre o assunto, a gente começou a ler o livro A Decodificadora, não sei se vocês leram, que conta a história da Jennifer Doudna, né, que desenvolveu a técnica de edição genética do CRISPR, uma das, e o livro trata o assunto de uma maneira completamente diferente, elogiosa para ela. Por outro lado, tinha um artigo de outro pesquisador envolvido, que era o Eric Lander, eu acho o nome, que dava destaque para outras pesquisas, outras linhas, outras pessoas que estavam ali na corrida, tanto quanto a Doudna.
Então, acho que fazer essa imersão foi importante para mostrar que a cobertura científica era muito mais tridimensional do que eu estava imaginando, sabe? Fora os aspectos interessantes da pesquisa, detalhes que antes eram meio passavam batidos por mim e agora eu comecei a me importar mais. A questão de como escrever, né, e de checar os fatos direitinho, porque nesse momento de polarização intensa, enfim, muitas vezes manchetes são tiradas de contexto, detalhezinhos são usados para desmerecer uma matéria toda, então me deixa muito mais esperta com isso. Em relação à seleção das fontes, que eu também vou voltar nisso mais para frente, mas que acho que também no começo era assim, vou fazer uma matéria de diabetes. Então, eu vou procurar um especialista de diabetes e é isso. Agora, não. Para fazer uma matéria de coronavírus, eu não posso só pegar o especialista em vírus. Tem que ser alguém que, sei lá, ou tenha estudado coronavírus no passado, ou que faça parte de um comitê de estudo sobre o assunto agora. Enfim, essa procura de fontes ficou mais complexa. Por outro lado, também, se você não faz esse trabalho, está mais sujeito a dar uma informação que talvez não seja a mais contextualizada, sabe? Por outro lado, também tive bastante oportunidade de carreira, tanto essa questão do podcast, a minha contratação na revista. Antes eu era uma freela que escrevia ciência por amor para um monte de veículo ao mesmo tempo. E aí agora eu virei uma jornalista de ciência na Veja Saúde, que escreveu um livro, que está produzindo um podcast. Essa questão do jornalista especializado ser um profissional raro também foi bom para mim, porque eu estava ali para abraçar essa oportunidade. Né? Enfim, só um comentário sobre o assunto. E outra evolução importante que para mim aconteceu, e acho que para outros jornalistas, é essa questão de escutar os dois lados da história, né? Porque a gente teve aí muitos defensores de pautas que eram completamente anti-ciência, e às vezes eu tinha que falar, criticar o ponto dessas pessoas. No contexto normal, uns anos atrás, a gente iria ouvir essa pessoa também, a pessoa que está falando isso. Mas agora está cada vez mais claro que a gente não tem que dar voz para o outro lado, se o outro lado não está falando a verdade, né? É um negócio. Se um lado diz que está chovendo, o outro lado diz que não está chovendo, o papel do jornalista é sair na rua e ver se está pingando na cara dele, sabe? Acho que esse foi um grande aprendizado para mim. Assim, tem gente que não tem que ser escutado e pronto. Aí, agora eu acho que é uma parte que interessa mais para vocês, né? Para com as apresentações sobre mim, pensando num contexto mais geral, eu diria que além dessa questão desafiadora de cobrir um tema de saúde e ciência, teve um outro lado que é esse aumento do interesse por saúde e ciência da população, né? Já era um tema ali, que vocês vão ver aqui nessa pesquisa que o pessoal da Unifesp fez, acho que é com 1.500 pessoas, que já era um tema ali bem procurado, né? Já estava ali nos 5 primeiros, e agora, em 2022, saltou para o 3º lugar. E o primeiro é medicina e saúde, que até, né, lógico, pelo interesse do autocuidado, sempre já estava ali em alta, e são temas que super se conversam. Aí, sempre me perguntam se isso vai permanecer depois da pandemia, as pessoas vão continuar se interessando por saúde, ciência. Eu acredito que sim, até mesmo porque a tendência é que a gente tenha mais vírus vindo aí, né, com aquecimento global, deslocamento, mudanças climáticas, enfim. Tem a varíola dos macacos, então agora a gente está muito mais esperto com essas coisas, né? Mas, por outro lado, é normal que esse interesse tenda a diminuir com o tempo, então, mas a gente pode aproveitar esse zeitgeist para falar mais sobre o assunto, né? E uma coisa interessante, eu vou tirar aqui a minha apresentação para pôr a pesquisa completa, só para mostrar para vocês uma coisa, que existe uma visão um pouco elitista sobre esse assunto, de quem se interessa por saúde e ciência, ter o pessoal que é mais esclarecido, assim, mais estudado, enfim. Eu só queria mostrar para vocês aí. Vocês estão vendo o meu navegador aqui? Sim, estamos sim. Tá. Eu só queria mostrar um dado de escolaridade aqui. E você vê aqui pela renda, que em todas as faixas de renda analisadas na pesquisa, esse interesse subiu. Acho que tem um outro dado aqui. E aqui por escolaridade também. E você vê que onde teve a curva mais expressiva de crescimento foi justamente no pessoal do que só tinha o fundamental.
Então, eu acho que isso mostra que tem uma oportunidade, que há uma demanda da população por esse tipo de informação. Como construir, como isso é passado, acho que é o tema para outro seminário, né? Mas é só para deixar claro que a pandemia, obviamente, aumentou isso, mas já era um tema que havia um interesse, e isso independente de faixa etária, escolaridade, renda, enfim. Outro dado que eu trouxe para vocês, ainda relacionado a isso, é que para falar sobre essas coisas, a figura, apesar de a gente ter um momento de muito ruído, de desinformação, de políticos falando coisas, de empresários palpitando sobre ciência, pessoas, assim, todo mundo virou expert, né, em vacina, em imunidade, em epidemiologia. Apesar de tudo isso, os médicos e cientistas são figuras de confiança, assim, nesses temas, e no geral, esse dado que eu trouxe para vocês é de uma... Depois eu tenho tudo isso, vocês me mandam os links, como eu disse, não sou acadêmica, então eu não tenho referências certinhas nas notas de rodapé, nem nada do tipo, mas eu tenho esses materiais, vocês me pedindo, eu mando. Enfim, esse é um dado de 2019, e é uma pergunta de índice de confiança no geral. Então, quando perguntados quem eram as fontes de informação que as pessoas mais confiavam, médicos e cientistas praticamente dividem ali o primeiro lugar. Então, eu acho que isso mostra a importância de realmente aproximar essas pontas, sabe? Academia e população. Foi uma coisa que ficou muito, muito evidente com a pandemia, né? Contextualizando para vocês agora a questão da desinformação, né? Que o Flávio conheceu bem de perto isso, o desafio de desmentir, de lidar com a desinformação na pandemia. Tem um relatório muito bom, eu não vou abrir ele aqui porque são muitas figuras, que é esse desinformação, Covid-19 e redes sociais. É um pessoal de Pelotas, né, um grupo de pesquisadores de Pelotas, que faz análise baseada em dados de engajamento, monitoramento de Twitter, redes sociais públicas, né? A questão do WhatsApp é um bueiro que a gente nunca vai conseguir entender completamente, mas o que a gente vê nesse discurso público, que está público nas redes, é que o pessoal da desinformação é muito mais engajado. Aqui nessa figura, vocês estão vendo essa mancha vermelha aqui. Esse é um gráfico que tenta representar visualmente discursos que foram falados no Twitter sobre a questão de cura da Covid, com hidroxicloroquina, sendo a cloroquina cura. Essa figura vermelha são mede o nível de atividade dos usuários que estavam defendendo a cloroquina como cura da Covid. E aqui, em azul, a atividade de usuários que estavam falando que não funcionava. Então, como dá para ver, é um pessoal que se engaja mais, que está ali postando muito mais do que quem não acredita nisso. E essa é uma constante para outros temas de pseudociência, assim. A desinformação é muito mais engajadora, emocionante, empolgante. E, por outro lado, quando a gente fica no meu perfil, cloroquina não funciona, cloroquina não funciona. É uma pessoa que vai se conectar com menos outras, como vocês veem aqui, tem menos nozinhos entre um e outro. Significa que esses perfis também interagem menos entre si, recebem menos curtidas. Esse não é um problema que tem uma resolução só pessoal. Enfim, então esse aqui é mais um dado de análise mesmo. Eu cubro desinformação faz bastante tempo, porque a saúde é uma área bem vulnerável a isso, né? Porque sempre tem uma cura milagrosa para as coisas, um chazinho que vai curar a gripe. Então, eu já estava acostumada com o conceito da desinformação e da fake news. Como mostra esse dado que eu trouxe, desde antes da pandemia, o brasileiro já tinha uma incidência bem grande de crença em alguma notícia falsa, né? Esse dado de 60% é de uma pesquisa feita com vários países, onde a média global era de 47% da população de cada país caindo numa fake news. Aqui era 60%. Então, a gente já tinha essa tendência, essa quedinha pela boataria, né? E aí, com a pandemia e com o apoderamento político dessa pauta, até uma coisa que a Raquel Recoeiro fala nesse relatório, né, que aqui a pandemia sempre foi vista como uma questão política, não de saúde. Então, isso colocou a pandemia dentro desse circuito de troca de informação mentirosa política mesmo.
é um desafio para desmentir ele sobre a ótica da saúde e da ciência, né? Tem um outro relatório legal sobre isso, que analisou essa questão das falsas curas para Covid em outros países, né? Chama lá Political Self-Isolation, do Instituto Laut, e ele conta que, realmente, em março, abril, teve um boom de interesse sobre cloroquina e ivermectina em vários países, Estados Unidos, China, Indonésia, acho que Colômbia, e aí depois todos os países vão migrando para outros assuntos, e o Brasil fica preso nisso, justamente por conta desse apoderamento político da pauta, né? E as consequências disso a gente já conhece, a falsa sensação de segurança, a crença numa cura milagrosa para tudo, é o tipo de pensamento que vai se expandindo para outras áreas da vida, né? E só uma outra coisa aqui sobre essa questão da desinformação é a questão do excesso de informação, né? Porque mesmo que é verdade, acho que vocês vão compartilhar dessa sensação, que é aí você entra no seu Twitter, no seu Instagram, liga a TV, é uma cacetada de notícia, tem um dado, que está desde 2021, falando que se um médico fosse ler naquela época, que era tipo julho de 2021, tudo que tinha saído sobre a Covid de artigo científico, ele ia demorar 30 anos. Então, esse ruído também é um dos responsáveis pelo que a OMS chama de infodemia, que é esse volume monstruoso de informações. Então, saber navegar no meio disso, escolher o que é mais relevante, também é um desafio para o jornalista e para o divulgador científico também. Sobre divulgadores científicos, eu acho que esse é meu próximo slide. É isso. Porque assim, justamente, nesse afã de gerar informação no momento onde a população quer muito saber, acho que essa é uma coisa que o jornalista aprendeu, o divulgador científico está aprendendo ainda. E o jornalista também está aprendendo ainda, né? Que nem tudo tem que ser divulgado de cara e explicado fora de tem um contexto. Por exemplo, saiu um estudo que o SARS-CoV-2 tem 3 mutações no binding domain site lá, na parte que vai fazer a proteína que vai codificar para entrar o vírus na célula. É um ensaio, um modelo computacional que ainda nem foi replicado na célula. Então, que tipo de efeito essa informação vai gerar, sabe? Ela vai ter algum valor útil ali para a pessoa? Lógico, nem toda informação tem que ser utilitária, não é essa a questão. Mas é que no meio de tanto ruído, no momento onde as pessoas estão assustadas, estão curiosas, onde a gente mesmo não tem certeza sobre tudo, essa questão do divulgador científico, para mim, acabou virando um aprendizado, porque no começo eu ficava, nossa, olha o que essa pessoa está postando, realmente isso deve ser importante, eu vou fazer uma matéria sobre isso. Aí depois eu ia entrevistar pessoas que não eram ali das mais midiáticas e pensava, não, na verdade isso não era tão relevante assim para o meu leitor, sabe? Dá para juntar tudo e fazer isso de um jeito mais contextualizado, colocar dentro de uma pauta maior, enfim. Então, eu acho que os divulgadores científicos têm um baita de um papel na divulgação científica, mas para mim, como jornalista, nem sempre eles funcionam como fonte. Especialmente porque também eles não são especialistas em tudo, eles também acabam atuando meio como jornalistas ali, né? Pegando essa informação e traduzindo para a audiência deles. Então, essa foi uma aprendizado que eu tive na pandemia. Sou muito amiga de divulgadores, conheço, troco ideia com vários, às vezes eles são minhas fontes, mas nem sempre, sabe? Às vezes você vê divulgador palpitando em pautas que não são muito ali da alçada deles, sabe? E aí, nessa mesma toada, médico não é cientista, porque é isso, né? A gente vê tantos médicos ali defendendo coisas que não fazem nenhum sentido do ponto de vista científico, e antes o médico era essa figura de autoridade para o jornalista, assim como era da população, como eu mostrei na pesquisa para você. Então, acho que essa foi uma coisa que eu não tinha ideia. Para mim, se o médico estava palpitando sobre o estudo, é porque ele sabia sobre isso. Só que não, depois eu e o Flávio, a gente descobriu no nosso trabalho juntos que os médicos não têm direito a essa formação científica na faculdade, é super diferente a dedicação que eles dão para isso mesmo, é pouco o ensino de método, né? Então, nem todo médico dá para falar sobre ciência, sabe? O que mais? Sobre a escolha de fontes. Coisas que eu aprendi, né? Como eu encontro vocês, isso já fazia pela busca do Lattes, pelo Google Scholar, por agência de divulgação, que vai ser uma coisa que eu vou
contar mais para frente também. E o que eu levo em consideração na hora de escolher uma fonte, geralmente é a instituição, a entidade ou a universidade que a pessoa está atrelada, e especialmente se tiver um histórico de pesquisa na área ou uma atuação profissional em temas correlatos, melhor ainda, mas essa questão da instituição é muito importante, assim. Foi assim que eu conheci o Flávio, que eu estava buscando um farmacêutico maravilhoso da USP de Ribeirão Preto, e ele falou, não, você tem que falar com esse cara. Então, isso é uma coisa que pesa para a gente sempre, sabe? Então, para quem está interessado em se aproximar da imprensa, ter esses títulos e essas plataformas digitais atualizadas é bem importante. Mas... Bom, eu coloquei isso aqui pensando em contar para vocês por que eu estou falando tudo isso, né? Porque eu acho que é muito importante o pesquisador falar com a imprensa. Lógico, estou falando isso em causa própria, porque eu preciso de mais pesquisadores falando, e acho que a imprensa toda também. Não só da pessoa midiática ali, que já quer se conectar com a imprensa, mas da pessoa que tem um conhecimento técnico sobre o assunto e pode contribuir para o debate de uma maneira pautada em evidência, sabe? Então, eu trouxe aqui o que eu vejo como benefícios e desafios dessa relação, e depois, quando eu terminar de falar, aí vocês podem complementar, enfim, ou se quiserem interromper agora também, não sei muito bem como funciona a dinâmica aqui de vocês, mas fiquem à vontade. Eu só não estou vendo nada, que eu estou só com a minha tela da apresentação aberta. Então, bom, como benefícios, que eu destacaria é o fato de ter essas informações mais confiáveis, de fontes que são técnicas e conseguem fazer esse crivo científico das coisas, o que pode ter uma falha metodológica, o que pode ser uma pegadinha, que esse periódico é suspeito, são armadilhas ali pequenas que o jornalista nem sempre vê. Esse jeito científico de pensar e opinar, que é estar certo da sua incerteza, né? Eu adoro isso de conversar com professores, que eu vou perguntar, mas o que você acha que vai acontecer agora que aparecer essa variante nova? A pessoa fala, não sei. Qualquer pessoa que fala algo diferente disso, provavelmente está se gabando de um conhecimento que ela não tem, sabe? Eu acho que essa é uma das características mais incríveis dos cientistas, é essa capacidade de assumir o quanto não sabe e de usar essa certeza da incerteza de um modo positivo para construir conhecimento, não como os conspiracionistas fazem, né? Só jogando uma dúvida ali, uma sementinha da dúvida, mas não, de manter a dúvida como um norte ali para você seguir o seu trabalho. Então, eu adoro essa humildade que os cientistas têm de falar, assim, de falar cientes das próprias limitações, das limitações do próprio método científico também, né? Enfim. E outra coisa é aproximar a academia da população, porque esses estudos de desinformação falam muito que um dos caminhos para vencer essa questão da desinformação é aproximar a academia, a comunidade de academia, né, população e comunidade científica. Não só contar para a população o que foi descoberto, mas como foi descoberto, o método em si. Porque conforme essas descobertas vão ficando cada vez mais escabrosas, né, mais incríveis, como ter uma vacina pronta em 6 meses, mais a gente corre o risco de começar a gerar uma desconfiança sobre os cientistas. É uma coisa que o Sagan fala no O Mundo Assombrado pelos Demônios, que essa mistura de ignorância e avanço tecnológico uma hora vai explodir na nossa cara. Então, mostrar esse método é importante e fazer a população se sentir incluída na universidade, que muitas vezes é vista como um lugar elitista, como um lugar onde as pessoas falam difícil, como um lugar que nem todo mundo pode ir, como um lugar que você tem que pôr uma determinada roupa. Então, fazer essa aproximação é delicado e a imprensa pode ser um canal para isso, para mostrar o pesquisador de um jeito mais acessível ali. Para mostrar que o pesquisador não é do jeito que a pessoa está pensando, sabe? E outro benefício que eu destacaria é a possibilidade de fazer projetos colaborativos que vão além da matéria, né? Como eu vou chegar mais adiante e contar do meu trabalho com o Fábio, que eu também não sei o quanto vocês conhecem, mas juntar o conhecimento técnico e o conhecimento que o cientista tem das pautas mais importantes no cenário dele, tipo, o que ele acha que dentro da farmácia tem que ser mais discutido,
quais são os problemas que ele vê na prática profissional dele. Juntar isso com o conhecimento técnico do jornalista, de como contar uma história, de como falar, de que recorte dar, de que formato usar, acho que pode ser muito benéfico para os dois lados, sabe? E isso muitas vezes, como tanto jornalistas quanto cientistas são pessoas romanticamente apaixonadas e iludidas pelas profissões que têm, isso muitas vezes é feito de uma maneira natural, como aconteceu comigo com o Flávio. Não tem um edital para isso, ou uma iniciativa da faculdade. Muitas vezes isso nasce da própria vontade de contar uma coisa. Como eu sei que vocês têm aí, né? O Flávio já contou um pouco. Podcast, blog, enfim. Então, acho que esse é um grande benefício para mim dessa relação. E a gente água, gente. Nossa, tô falando bastante. E aí, como desafios, né, o que eu vejo do lado de jornalista, talvez vocês possam me contar, vocês, do lado de cientista, né, de pesquisador, a como encontrar as melhores pessoas para falar sobre o assunto, né? Às vezes a gente fica um pouco confuso e nem toda faculdade tem departamento de comunicação, né? Quando você encontra, é difícil de você entrar em contato, porque a pessoa não tem um e-mail óbvio ali. Eu já sou meio rata disso, então eu fico procurando artigos que a pessoa assinou para ver o e-mail de correspondência, mas ainda assim é difícil, às vezes, pegar a pessoa pelo laço, assim, não atende o telefone, enfim. E parte disso acontece até por uma desconfiança em relação à imprensa, porque o jornalismo não é perfeito, assim como a ciência não é perfeita, assim como nada é perfeito. Então, muitas vezes o cientista dá uma declaração que é tirada de contexto por algum veículo e ele tira daquela experiência ruim o jeito que ele vai lidar com os jornalistas depois disso, vira como um trauma. E eu sei bem isso porque eu escrevo para Veja Saúde, né? Então, muita gente acha que eu trabalho para a Veja. Então, já batem de cara. Não vou falar com a Veja, não. Vocês distorcem tudo, vocês são sensacionalistas. Eu fico, não, mas não, a redação é separada. Então, essa questão da desconfiança é um problema que também tem muito de responsabilidade nossa, né? O pesquisador é desconfiado muitas vezes por algum motivo, né? Com razão. E outra questão é o prazo curto, que às vezes se liga para a pessoa e fala, preciso dessa entrevista ainda hoje ou amanhã, e às vezes a pessoa tem que ler um estudo, interpretar e já trazer um comentário sobre aquilo. Enfim, exige uma certa agilidade que nem sempre é possível, considerando a sobrecarga dos acadêmicos também, né? Isso é o que eu destacaria sobre a relação. E aí, agora, contar para vocês sobre mostrar o meu trabalho, né? O que esse aprendizado todo da pandemia fez, assim, e o fato de estreitar essa relação com cientistas, porque é isso, antes eu cobria estudos, aí falava com o autor de estudo, falava com uma sociedade para comentar, e agora não, agora eu fico trocando mensagem com meus amigos pesquisadores, quero saber o que está acontecendo, quero saber de novidade, perguntar para eles a opinião sobre as coisas, o que vira pauta, o que não vira. Então, virou um relacionamento muito mais próximo com algumas pessoas, assim, que eu deixo ali guardadas a dedo para sempre que eu preciso. E isso me gerou frutos, né? Essas 4 capas que estão aí são desde 2019, não, desde 2020 para cá. Essa das vacinas foi a primeira reportagem de capa que eu fiz. Aí eu fiquei muito feliz, porque era esse momento, a gente estava tudo super incerto, que vacina vai vir, quando vai vir, como elas são feitas, o que é vacina de RNA, enfim. Então, aí eu comecei a conversar com o pessoal da Fiocruz, falei com o pessoal do ICB que desenvolve vacina, que não estavam envolvidos com as vacinas da Covid, mas que eram pessoas que estudam vacinas há 30 anos. Então, entender esse processo de desenvolvimento, enfim, eu separei essas 4 matérias porque eu acho que elas são um reflexo muito forte disso. Toda vez que eu faço uma matéria assim, alguém vem falar, nossa, essa matéria ficou muito boa. E as fontes falam isso, geralmente, né? Porque são as pessoas que ainda leem revista, né, em 2022. Eu sempre falo, eu fiz 10% do trabalho, porque 90% do trabalho vocês que fizeram, que escreveram a matéria, né? Meu trabalho é fazer mais esse mosaico, pegar um que um falou, que o outro falou e construir meu texto, mas é literalmente um papel muito mais organizacional do que outra coisa.
as fontes que fazem esse grosso da apuração, né, e do conteúdo, assim, eu só sou realmente uma pessoa que fica construindo ali com o material que já veio pronto das fontes. E aí, essa matéria que está aqui, os remédios da Covid e esse em busca do tratamento, foi a matéria onde eu conheci o Flávio, se eu não me engano, né, Flávio? Mas eu acho que foi, sim. Foi sim. Foi, né? Alguém me indicou você, eu acho que você ainda estava saindo da presidência da associação, né? E aí a ideia era fazer uma... Ou já tinha saído? Você estava ainda? Não, eu ainda estava. Acho que foi. Essa foi de quando? Foi abril? Eu acho que Abril? é março de 2021. Março. É. Não, essa eu já tinha saído. A gente se Então, conheceu, foi 2021 essa, né? isso. Essa não, essa eu já tinha saído já. Mas acho que alguém me indicou por causa do seu trabalho na BCF. E era uma matéria que, assim, eu sempre... O Flávio já cansou de ouvir essa frase, que toda vez que eu vou apresentar nosso projeto eu falo isso. Mas eu sempre cobri saúde de um ponto de vista extremamente técnico e clínico. O que tem de novidade de estudo, como é feito o tratamento hoje, como se prevenir. Era muito mais... Não cobria muito saúde pública, questões políticas, enfim. E essa questão dos remédios da Covid foi uma reviravolta na minha vida, porque foi isso, eu comecei a entender que o estudo que descartou a ação de um remédio não tem efeito para mudar a conduta médica, que 15 estudos descartando um remédio não tem efeito para mudar a conduta médica, que tem muita coisa por trás, que tem estudos que são propositalmente manipulados, dados ocultados, bancos de dados suspeitos, enfim, e foi tudo meio na apuração dessa matéria aí, que era para a gente falar sobre avanços no tratamento da Covid, e acabou virando muito mais sobre retrocessos, né? Coisas que o Brasil empacou. Depois desse primeiro contato com o Flávio, acho que o Flávio está tão indignado quanto eu com essas coisas todas. Aí a gente sempre ficou, pô, essa história daria um livro, essa história daria um livro. E aí, isso aqui é isso. Eu sou jornalista por amor, mas não paga minhas contas de jornalismo. Então, eu fazia um monte de freela por fora. E essa história ficava pingando na minha cabeça, assim, eu queria muito escrever, mas eu não tinha recurso para fazer isso, eu não tinha tempo, eu não tinha dinheiro para parar com meus freelas para me bancar nisso. E aí fui empurrada por uma questão pessoal, porque minha mãe, que é uma profissional de saúde, enfermeira, foi totalmente cooptada pela rede de desinformação, optou por não tomar vacina, eu cheguei na casa dela, tinha caixa de ivermectina lá, um negócio de ivermectina 5 miligramas uma vez ao dia na parede. Eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Completamente transtornada. E esse negócio ficou maquinando na minha cabeça no meio de 2021. Aí eu falei para o Flávio, Flávio, acho que você tem, lembra que você tinha falado? Então, vou escrever um livro mesmo. Falou, não, bora, como é que eu posso te ajudar? Não sei o quê. A princípio, a gente nem sabia como é que ia fazer juntos, como é que ia ser essa divisão. Mas o Flávio, assim, foi muito parceiro, assim, a gente literalmente foi construindo juntos, assim, tanto que possibilidades a gente ia ter de trabalhar juntos, quanto como seria o livro e tudo mais. E aí calhou que em novembro, com essa ideia já muito mais sedimentada, veio a bolsa, que me permitiu aí sim largar os freelas para, pelo menos por um tempo, né? Agora eu já voltei para essa vida dura, e me dedicar ao livro. E a gente se dividiu super bem, porque o livro tem uma parte... O livro chama Cloroquination, né? A ideia é responder como que a gente virou o país da cloroquina, porque é isso, o mundo todo abandonou essa ideia, ou é coisa de um ou outro maluco, e aqui a gente tem que discutir nota técnica do Ministério falando que vacina não funciona e cloroquina sim. Então, o Brasil tem esse contexto muito bizarro, e durante o nosso trabalho de apuração a gente descobriu que isso não está relacionado só com o Bolsonaro, aliás, muito pouco, porque a gente já tinha muitas outras bases desse fenômeno. Seja a falta de educação médica no método científico, seja a penetração da pseudociência na política, a gente tem a homeopatia aqui, tem a história da fosfetanolamina, a gente já tem esse histórico de manipularem a ciência de jeito bem suspeito, né, para fazer política pública. Então, o livro se propõe a responder essa pergunta, explicando esses diferentes fenômenos. Tem também uma questão importante que tem tudo a ver com vocês, que é a banalização do uso de medicamentos, o pouco conhecimento do quão complexo é um medicamento,
o uso racional, que a gente não faz, as vendas excessivas, o lobby farmacêutico. Então, foi um processo muito rico para os dois e a gente acabou se dividindo assim. Eu fazendo a parte mais factual e de texto mesmo, né? E alguns capítulos que eram mais noticiosos, vamos dizer assim. E o Flávio com os capítulos mais técnicos da área dele e fazendo o caminho contrário. Eu revisando os dele e ele revisando os meus e colocando os insights dele. Então, assim, no começo a gente não tinha nem ideia do que ia fazer direito, de como ia fazer, mas acabou rolando de jeito super natural e muito proveitoso, assim. Tanto que o livro tá gigante, está com 230 páginas, acho que é por aí, né? E todo mundo que leu até agora disse que fica bem claro o problema do Brasil nesse sentido, sabe? Essas coisas que a gente vai ter que lidar para não ter que passar por isso de novo, porque é isso, as próximas doenças vão vir, os próximos coronavírus ou outros vírus estarão aí, e a gente está sujeito a essas más decisões pautadas em pseudociência, em charlatões, em interesses políticos, enfim. Então, o livro foi construído meio com essa ideia, não só de contar o que aconteceu na pandemia, mas de explicar por que aconteceu e o que a gente pode fazer para talvez ser diferente numa próxima pandemia, se é que essa vai acabar algum dia, né? Enfim, o processo de produção do livro foi uma delícia. Agora a gente está passando por uma fase chata, que é tentar, quer dizer, já superamos, né, Flávio? Mas que é tentar publicar, porque é isso. O livro tá ótimo, só que a gente não tinha nenhum conhecimento do mercado editorial, né? Não sabia como funcionava direito. A gente tinha contatos bons que mandaram o livro para as principais editoras do país, Companhia das Letras, Todavia, Record, todo mundo se abriu a porta para a gente, mas falou, tem saindo das eleições e não vai rolar, porque a gente está trabalhando hoje com os livros que a gente fechou em 2021. Sim, meu editor critica bastante isso, porque, né, agilidade, deveria haver agilidade para fazer isso, mas, enfim, fato é que a gente não conseguiu por essas vias das editoras mais tradicionais, mas ainda assim vamos conseguir publicar o livro em setembro, antes das eleições. Então, foi um processo árduo e também mostrou a importância não só de fazer o produto, mas de saber como e quando vender ele, né? Eu não acho que a gente fez nada de errado, mas a gente aprendeu muito. Se eu e o Flávio a gente quiser escrever mais um livro, eu tenho certeza que a gente ia começar a falar um ano antes com as editoras, falar, ó, a gente vai fazer. Então, é parte do processo de fazer comunicação científica também é isso, saber o que você vai fazer com o seu produto. E, aliás, se não fosse o Flávio, eu não teria nem vendido, porque eu só queria escrever. Dane-se, eu não quero mais saber de livro, eu já estou com meus freelas, eu não quero mais olhar para isso. Eu falava, não, vamos fazer esse livro sair, esse livro tem que sair. Então, é um lado bom dessa parceria, ter um literalmente empurrando o outro, né? O chato, né? O chato da dupla. Realmente. Imagina, Paulo, você é um amor. E aí, por fim, só umas coisas aqui. Se vocês ouviram o que eu falei, se de alguma maneira vocês se interessam em ser fonte, em estar mais próximos da imprensa, eu separei só algumas dicas, assim, do alto do conhecimento do assunto, que também não é super aprofundado. Mas, enfim, eu acho que caminhos para se aproximar da imprensa. Por meio das agências de divulgação científica, eu recomendo especificamente a agência Bore, que tem é da Sabine, pesquisadora da Unicamp, jornalista da Folha, e eles têm esse banco de fontes onde os próprios pesquisadores se cadastram e colocam a área de especialidade deles, meios de contato e tudo mais. Para o jornalista é muito bom isso. E tem também as vias de comunicação via as agências de pesquisa, né, como a FAPESP, que divulga o trabalho dos bolsistas deles, tudo mais. Aí uma coisa para as faculdades, né, que é uma coisa que eu sinto hoje, tem uma ou outra assessoria de imprensa de faculdade que funciona, mas no geral é muito ruim de falar e demora. Aí a pessoa poderia ter como alternativa um banco de fontes no site, então, o pesquisador e o telefone. Então, às vezes, a comunicação institucional das universidades deixa muito a desejar assim, para a gente. Por fim, manter o Lattes atualizado, que é uma coisa que vocês podem fazer. Eu não sei, até uma dúvida que eu tenho, se é possível colocar o e-mail na descrição, naquele resumão que tem do currículo no Lattes, sabe? Isso seria ótimo, porque essa questão de como entrar em contato com o especialista é muito complicado. Ainda mais agora na pandemia, que os Lattes tinham o telefone dos laboratórios, o laboratório ninguém estava indo.
Então, acho que essa comunicação pelo WhatsApp pode ser melhor. Aí, redes sociais, gente, é isso que eu falei. Assim, dá para escolher se vai virar um divulgador científico e começar a fazer esse trabalho, que é um cansativo, é um pouco estressante, é isso, exige algumas decisões editoriais que talvez sejam mais desafiadoras mesmo, mas também podem ser um caminho para entrar em contato. Tem gente que não fica ali comentando tudo, mas que está ali na descrição, eu sou neurocientista da faculdade tal, então o fato de estar ali presente nas redes sociais é uma outra maneira de entrar em contato. Adicionar os jornalistas, eu troco muita informação, muito conteúdo com fontes que não necessariamente entrevista, mas a gente está ali interagindo junto na rede social. E a melhor para isso, na minha opinião, é o Twitter, que eu só usava de brincadeira, e há uns 2 anos comecei a usar de uma maneira mais constante para divulgar meu trabalho e para me conectar com pessoas, e tem sido muito legal, assim. E aí, eventos em conjunto, eu achei legal, eu não sei o que vocês acharam, mas para mim foi legal ficar falando tudo isso, contar um pouco da minha vida de jornalista para vocês. Então, eu acho que fazer esse tipo de seminário, troca de ideia, chamar pesquisador para fazer live na revista, que é uma coisa que a gente faz às vezes, escrever o livro junto, são muitas possibilidades aí que estão abertas para a gente conseguir fazer essa aproximação da população com a academia e a imprensa sendo esse canal também, e também se qualificando nesse caminho, né? Porque eu falei, tendo a participação de pesquisadores e de pessoas com gabarito para falar, o trabalho do jornalista também se engrandece muito. É isso. Eu vou deixar meus canais de contato, aí se vocês quiserem algum dado desses que eu passei, a versão completa dos estudos, enfim, ou se quiserem só conversar, eu estou sempre aqui. Acho que é isso. Muito legal. Aí, agora é a hora dos meninos interagirem, né? Que depois a gente fala. Roberto, o seminário é seu, você conduz os meninos aí. Fantástico, Cléo. Muitíssimo obrigado. É linda palestra. Eu acho que esse relacionamento da ciência com o jornalismo, de certa forma, ficou muito distante, né? Porque simplesmente nós não sabemos fazer isso. E acontece vários eventos na faculdade que deveria, de certa forma, atingir a população de uma maneira geral, e nós não conseguimos porque a nossa linguagem é diferente, né? Então, é extremamente importante estar com o jornalista presente no dia a dia da faculdade, para que a gente realmente possa devolver à sociedade aquilo que, de fato, nós sabemos fazer, que é a ciência, né? Mas, com muitas poucas exceções, a arte da comunicação com a população, de uma maneira geral, é nossa maior dificuldade, né? Então, eu acho que esse livro, por exemplo, que vocês estão escrevendo é fantástico, e a gente, de certa forma, vai, aos poucos, desmistificando aí o cientista, né? Que nós somos pessoas normais, e às vezes com a cabeça um pouquinho mais complicada, exatamente em função daquilo que nós envolvemos. Agora, você abordou um aspecto importante quando falou da cloroquina, quando falou, e a gente teve um avalanche de informações, aí, particularmente, inclusive, na faculdade, várias pessoas que eu conheço também são contra vacinas, a favor de um medicamento, e a gente também não sabia nem como lidar com essas pessoas, né? Algumas vezes a gente chegou até o extremo de apartarem, porque nós íamos pelas vias de fato. Isso já aconteceu várias vezes aqui na faculdade. Agora, você acha que aí também não há um pouco de culpa do jornalista? Por que ele deu tanta atenção ao médico que não é um cientista, que não sabe? Se eu perguntar a ele por que razão tem que se usar o etanol 70%, lhe garanto, ele não sabe a razão, ele vai usar, mas ele não sabe. Não houve isso também?
queria ouvir sua opinião, da jornalista agora fazendo o outro lado. Não, eu acho que super. Até tem um caso que a gente cita no livro e agora vai trabalhar no podcast, que é a da proxalutamida, né? Que era um medicamento que não era aprovado no Brasil e em nenhum lugar do mundo para câncer de próstata, que foi testado contra a Covid, um estudo completamente irregular, feito no Amazonas, e eles contrataram uma assessoria de imprensa e fizeram um release. Proxalutamida reduz 90% de mortalidade por Covid. Saiu na Galileu, que é um veículo assim super respeitado. Então, acho que era o que eu estava falando no começo sobre o fato de não ter tanto jornalista especialista, de você estar no momento que você precisa da informação, a assessoria de imprensa te entrega a informação, e o seu editor está falando, você tem que falar de cloroquina, porque é isso que está buscando no Google. Então, você tem muito pouco tempo para tomar essa decisão, então você vai chamar ali, um médico que está mais vocal sobre o assunto, ou vai aceitar o que a assessoria está falando. Então, com certeza, tem muitos erros ali nesse processo, assim. Aí eu acho que quando a gente vai correr atrás, é isso, dá muito mais trabalho para desmentir do que para afirmar uma coisa. Esses prints, essas manchetes que foram levianas em relação à cloroquina já estavam circulando à vontade nos grupos de WhatsApp, então um jeito que a gente não consegue controlar, sabe? Então, vale super a meia culpa para a imprensa e especialmente para os nossos chefes, né, que não treinaram a gente para isso. Então a gente tem que descobrir na raça, né? Eu vou me cagar, tem várias pessoas interessadas. Eu vou pedir para a Sara, por favor. Oi, Chloé, tudo bem? Tá me ouvindo? Porque eu tô com fone, eu não sei se ele tá muito bom. Tá dando pra ouvir direitinho? Perfeito, perfeito. Assim, Sim, tá sim, assim. pode falar. A minha primeira dúvida é naquela. Bem no início lá da sua apresentação. Primeiro, parabéns pela apresentação, pelo trabalho. E eu tenho muitas dúvidas, porque eu tenho várias reflexões e questionamentos nessa questão de compartilhar informação acadêmica com a população, né? Como fazer isso, e aí envolve a mídia e tudo mais. E a primeira questão que eu tenho é que você apresentou um dado que a população confia nos cientistas e era de 2018, né? 2018, 2019, algo assim, desculpa. E aí eu queria saber se tem algum dado mais recente, principalmente pós-pandemia, que teve uma disseminação de fake news, assim, absurda. Eu sei que tem um dado de 2021, e eu acho que até esse da Unifesp, essa pesquisa que analisa o interesse da população em saúde e em ciência, também traz essa questão de confiar no que está vindo do cientista. É que eu acho que o que pega nessa questão é que a gente tem essa opinião enviesada de que há um ataque à ciência, mas quando você vai ver em números, a, a cobertura vacinal aqui foi uma das maiores e mais rápidas, então a percepção das minhas fontes, pelo menos, é que ainda se mantém essa confiança no cientista. O problema é mais que se travestem de cientistas, né, para falar isso, para falar que a cloroquina funciona, que a vacina não funciona. A pessoa fala, não, eu sou imunologista, eu entendo de ciência básica. Então, esse discurso, apesar de ser científico, é travestido de ciência, né? Então, você confia no cientista, você só não sabe se ele é um bom cientista ou não, né? Uhum. É. E outro questionamento que eu tenho, que é mais uma reflexão, eu não sei se tem uma resposta para isso, mas é algo que eu sempre penso, é que assim, na universidade, a gente aprende a escrever um artigo, a gente aprende a escrever um capítulo de livro, um livro, aprende a dar aula, o que for. Mas eu acho que a gente não aprende a se comunicar com a população. A universidade, ainda que isso tenha mudado de uns anos, umas décadas para cá, tenha mudado um pouco, ela ainda é um ambiente muito elitizado. E aí, para comunicar, principalmente com certas camadas da população, é muito difícil. E aí eu fico pensando sempre como combater a falta de informação, porque, assim, questão das fake news, desse engajamento maior, existem... É muito comum, assim, de ver as pessoas falando, fulano, 1000 pessoas me falaram tal coisa. É mentira? Não é? Aquela questão, um efeito manada, até às vezes. E aí, como combater essa falta de informação e também considerar que, às vezes, a população não... Ainda que a gente está numa era da informação, que tudo está muito acessível, existem coisas que são inacessíveis ainda para algumas pessoas. Exemplo, tem um livro que fala tal coisa, mas esse livro é caro. Pode não ser caro para mim, mas é caro para outras pessoas. Ou então, artigos científicos.
Se a gente está dentro de uma universidade, a gente consegue ter acesso. Se a gente está fora, até dá para ter acesso, mas assim, por outros meios. Então, geralmente, você não vai ter acesso. E sem contar com a interpretação dessas informações, né? Que aí, se na universidade a gente já é um trabalho para a gente poder aprimorar a nossa interpretação da metodologia científica e tudo mais, imagina quem não teve nada disso. E aí, o que eu fico sempre pensando, como passar essa informação de uma forma confiável, como ensinar, se não deveria ensinar a população a interpretar esses resultados, porque justamente, né, tem resultados, tem artigos e tudo mais, mas você tem que interpretar qual que é a metodologia, quem são as pessoas, de onde veio, tudo aquilo. Mas o artigo está ali, se você não sabe fazer isso, você vai ler e vai acreditar naquilo. E aí vem uma chuva de informações. E aí junta tudo isso que eu estou falando aqui, que ficou até meio bagunçado, mas é porque realmente acho que é muito complexo, é muita coisa. E aí eu fico pensando, você como jornalista que trabalha, né, na comunicação e tudo mais, como a universidade poderia trabalhar nessa questão de comunicação com a sociedade mesmo? Porque muito que é feito, tem projeto de extensão, às vezes tem um Facebook, um Instagram, alguma coisa de divulgação científica, mas muitas vezes o alcance é baixo. Então, assim, como a gente poderia trabalhar isso para poder passar para a população essas informações de uma forma que elas entendam e que aceitem aquilo e que tenham um alcance grande, enfim. Acho que eu falei muita coisa ao mesmo tempo, mas é porque também tô nesse questionamento, sabe? Eu fico nessa reflexão, mas acho que deu para você entender. Sim, não, mas é um ponto bem importante, até acho que foi um dos capítulos difíceis de escrever do livro quando a gente fala sobre isso, porque a gente tem umas ideias engessadas na cabeça de que, por exemplo, a gente estava usando o termo alfabetização científica no começo, e a gente entrevistou uma fonte que falou, não, esse termo é condescendente, é elitista, as pessoas não são necessariamente analfabetas, é mais o jeito, esse distanciamento e até uma própria indisposição pessoal da pessoa em relação a isso, sabe? E hoje a gente vê, até estava entrevistando agora um cara para o podcast, que ele é padre e biólogo evolucionista, para explicar como é que ele concilia essas duas coisas, né? E como engajar o público na defesa nesse tipo de fake news, enfim, né? E o cara falou que é muito pela via do afeto, assim, da mensagem, não é a informação, não é só isso, não é você falar, isso aqui é mentira, é você criar um diálogo possível com a pessoa em outros campos, assim, que não sejam necessariamente da informação, mas de criar um vínculo ali com a pessoa. Então, no caso da universidade, por exemplo, eu vejo muito nesse sentido de aproximação física, de ser um espaço onde a pessoa pode ir e buscar atendimento para uma coisa. Já pode ir e vai ter uma atividade mais focada ali, um jeito mais palpável da pessoa ver o que a universidade está fazendo, sabe? E muito mediado pelo jornalista também, porque é isso. Vocês têm o conhecimento técnico, mas não necessariamente vocês sabem como passar esse conhecimento, qual o melhor tipo de texto de fazer, qual o produto que vai vingar melhor. E mesmo se o produto ficar lindo ali na rede social do seu laboratório, ter menos seguidor, então o alcance fica meio limitado. Então, por isso que eu acho que é importante tanto conhecer os jornalistas para falar, ó, estou fazendo esse trabalho aqui, é legal, como você acha que a gente pode fazer, tal, que você acha que cabe um espaço aí, o que a gente pode fazer para divulgar, quanto para trocar essas figurinhas. O cara falou, isso aqui, esse site está meio feio, ou você pode fazer isso, esse tipo de coisa, e também envelopar formatos mais pop, né, como o Átila está fazendo, por exemplo, sabe? As meninas eu nunca vi um cientista, assim, eu tenho TikTok, é o que eu falei, a minha visão sobre divulgação científica é que eu não acho que o cientista tem que necessariamente virar um comunicador. Eu acho que ele tem que ser amigo dos comunicadores que vão fazer esse crivo para ele, sabe? Eu acho que vai ser um trabalho, o cara vai se aventurar numa área que pode ser que não dê frutos, quando ele poderia estar se aprofundando mais tecnicamente ali. Eu vejo mais pelo caminho da parceria, mas obviamente estou puxando uma sardinha para o meu lado de jornalista, né? Quero continuar relevante nesse processo, então que para quem tem o gosto de criar comunicação em formato diferente, eu acho que vale pensar nesses formatos. Se não, pensar nisso, em como chamar a atenção da imprensa para o que você está falando mesmo. Deixa eu complementar uma coisa sobre isso. Eu compartilho dessa visão da Chloé. Eu acho que existem vários pontos fundamentais que atrapalham a universidade fazer esse papel.
que é, ele cai na mão do pesquisador, do professor. O cara tem que dar aula, ele tem que fazer a gestão, ele tem que publicar os artigos, ele tem que orientar os alunos, mas aí ele também tem que fazer divulgação científica, que é tratado como uma coisa menor, mas vai fazer. Toma tempo, exige trabalho, exige equipe, exige dedicação, exige todo dia. Você não tem que fazer isso uma vez por mês, é todo dia. É todo dia. Então, isso não, isso, eu acho que essa falta de compreensão do que é esse trabalho também ajuda a disseminar essa informação, que é uma desinformação, de que é papel também da universidade fazer isso e que todo mundo que está sendo formado aqui tem que saber fazer isso. Eu acho que tem que saber com quem entrar em contato para ajudar a passar a informação. Tem que saber como quebrar o muro da universidade para que a universidade seja realmente acessível a todos, porque a forma como a gente vai realmente conversar com a população é mostrando que o lugar mais bonito de Ribeirão Preto é o campus de Ribeirão Preto e que a pessoa pode vir aqui dentro, nem que seja para andar no campus. É dela, ela paga para isso. Qualquer um paga Nossa, para muito isso. bom. Se Então, sentir parte do lugar também, né? pertencer àquilo, sentir que aquilo é dela, porque qualquer um, em qualquer camada, paga imposto e, Uhum. e faz parte da sociedade. E quem não está pagando imposto é porque está tá marginalizado forçosamente, ainda mais numa situação como a atual. E deve ser mais ainda inserido, mais ainda trazido para esse meio para saber que ele pertence a esse meio. E as universidades têm hospitais, a universidade tem biblioteca, a universidade tem centro cultural, a universidade tem centro esportivo, tudo isso é gratuito, é aberto para a comunidade e eles podem fazer. Essa é a forma que a universidade tem para se mostrar comunicativa, para se comunicar com a sociedade. E a partir daí, essa construção de afeto, como a USP é minha casa, fica fácil, porque aí o coração está aberto, é fácil de falar. É mais fácil, então, ouvir esse coração, essa pessoa que está com o coração aberto para me receber, do que ouvir, a Chloé vai entender a citação, obviamente, ouvir o Zé Balos falar sobre o tratamento dele para a Covid-19 a quanto? 700, 800 reais a consulta, sei lá, nem lembro mais. Tratado como herói. Enquanto quem está ali na base, divulgando, muitas vezes é desacreditado. Então, essa é uma forma. E a gente faz. Apesar disso tudo, a gente faz. Né? E, e existe o trabalho de transformação disso, de mostrar que se comunicar é importante, saber se comunicar é importante. Então, trazer a Chloé é uma maneira de mostrar que é importante esse caminho, é importante mostrar que existem outras formas de comunicação, trazer. A gente já trouxe outras oficinas no passado, a gente tem um podcast, a faculdade tem um canal de divulgação, tudo isso são instrumentos, mas eu acho que isso é, é uma parte, e é uma pequena parte. Eu acho que a maior parte deve ser o que é a universidade. A universidade é a nossa segunda casa, de todo mundo, seja acadêmico ou não. E eu acho que isso é o mais importante, né? Fantástico tudo isso, essa discussão, isso é uma coisa profunda, então fique preparado, Cléber, quando você nos visitar, certamente nós vamos explorar aí num boteco da vida, que Ribeirão tem muita coisa A gente disso. vai fazer o lançamento, né, Flávio? O lançamento é Vamos, em Ribeirão do livro, né? vamos. Ótimo. Eu vou pedir para a Ana Fernanda, por favor, Ana. Olá, boa tarde. Bem, primeiro, parabéns pela apresentação, Cléber, muito legal. Tá dando para ouvir? Aí eu sou bióloga e eu digo que a pandemia fez a população no geral conhecer que existe o biólogo.
porque quando se fala sobre essa a credibilidade do cientista, não se sabe quem é o cientista, porque a visão do médico, né, se está de branco, sabe o que está falando, e não sabe. Então, eu falo assim, descobrindo o curso. E a Átila é um desses que falou, a Natália Pasternak, nossa. E justamente falando dela, como você falou, que sobre os divulgadores científicos, eu queria entender porque existem cientistas que dedicam no caso dela, por exemplo, ela, formada na academia, fez a bacharel, fez mestrado, doutorado, e ela trabalha só com divulgação científica. Então, assim como ela, existem outros divulgadores que seguiram esse ramo. Esses divulgadores, eles têm um peso e uma credibilidade para serem ouvidos, assim como o jornalista. Então, eu queria entender, você falou assim, os divulgadores científicos ficam um pé atrás. Eu queria entender, então, a sua... Aliás, foi a própria Natália que me deu esse pé atrás, assim, a gente teve mais, porque ela é minha fonte há muito tempo, assim, e ela é uma dessas pessoas que é muito franca em relação aos limites do conhecimento dela. Quando eu fui fazer matéria de vacinas, queria um contexto geral das coisas, do pé que estava corrido, ela falou, eu vou comentar em linhas gerais a importância de como são feitas essas pesquisas, o que está adiantado agora, mas eu não vou saber te falar sobre funcionamento de vacina do ponto de vista de estudo clínico. Aí você vai ter que entrevistar essa outra pessoa acho que era do ICB, da USP. Você deve ter falado ou com o Luiz Almeida? Isso. E teve o professor que a gente não sabe o que aconteceu, que ele falou que vacina não funcionava, mas... E ela é muito franca comigo, ela sempre me fala, isso eu não posso te responder porque não é da minha alçada. Então, eu acho que para temas gerais, ela, por ter essa atuação no IQC e tudo mais, ela é uma fonte que eu confio muito, que ela fala, ela é uma fonte relevante para mim, mas ela foi a pessoa que me chamou a atenção para falar, você está ouvindo algumas pessoas que estão se destacando na imprensa para falar sobre alguns assuntos, sem ter muita especialidade nisso, tipo, discutir eficácia de vacina sendo neurocientista, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que está mais longe, né, que já virou mais caricata, que é o Miguel Nicoleles. É um cara que ele era médico, ele é neuro, e o cara começou a palpitar muito sobre a pandemia, assim, sobre coisas que não eram da disciplina dele. Então, acho que o divulgador científico tem um papel importante no canal próprio, e como colunista no jornal, como a Natália e tudo mais, mas eu acho que como jornalista a gente tem que tomar cuidado de escolher como fonte ou um divulgador científico que vai ter consciência do que ele pode falar ou não, ou de só chamar pessoas que já têm especialidade naquela área mesmo, sabe? É mais no cuidado eu como jornalista que eu seleciono como fonte, assim. Mas é isso, o divulgador científico para mim é como se fosse a minha imprensa, é o que eu consumo, eu sigo os perfis e vou dando uma olhada ali, mas com esse crivo de que ele não tem tanto esse treinamento jornalístico, né, de selecionar que tipo de pauta vai tratar, e que contexto, e demorar um pouco mais para apurar, quanto até do conhecimento técnico dele em si, assim. É mais nesse sentido, sabe? Não sei se deu para eu te responder. Deu para entender, sim. Obrigada. Obrigado, Ana. São muitos inscritos, eu vou abrir somente para os 3 próximos, termina com o professor Juliano, e todos os questionamentos ou comentários a gente encaminha para o Flávio, que dirigirá a Chloé, ela terá a oportunidade de responder, tá? Por favor, Fabiana. Boa tarde. Chloé, parabéns pela apresentação, eu gostei bastante. E, assim, fazendo um momento assim, de reflexão, juntando as falas do professor Flávio, da Ana, da Sara, e juntando as obras do O Mundo Assombrado por Demônios e o Sapiens, numa visão mais macro, eu vejo que a pseudociência, ela assim, une as pessoas que acreditam na pseudociência por conta do seu caráter político por trás. Assim, eu vejo que no fundo de todos os argumentos que assim não tem base, mas eles acabam falando que a USP, por exemplo, defende o comunismo, que a vacina ela é uma arma do Estado para controlar as pessoas, assim, um fundo político, sabe? Em Sapiens, uma grande parte do livro fala que
a humanidade, ela cresceu como humanidade por conta de um pensamento de comunidade, né? E assim foi crescendo a sociedade. E aí eu vejo que na pseudociência eles tentam lutar contra esse, entre aspas, comunismo e tentam de qualquer forma defender essa pseudociência. E fica até difícil de discutir. Eu já tentei várias vezes nas redes sociais comentar, né? Falar que a pessoa realmente funciona assim e tal. E eles sempre finalizam com o mesmo argumento. Você é da USP, você é comunista, você quer que as pessoas morrem. E a ciência, ela é totalmente apolítica, né? E aí a gente acaba perdendo um pouco disso, porque a gente não tem algo, sei lá, um fundo que une toda a ciência, igual a pseudociência. Assim, parece que vai algo além. Esse pessoal da pseudociência parece que gosta, igual do Bolsonaro, da necropolítica, que está bem atual, da ultra-neoliberalismo, que está nesse contexto político, e aí eu vejo que une mais essas pessoas. Em macro, o que você acha disso? Obrigada. Seu som sumiu, bem. Você pode... Fabiana, pedi só para você repetir a última frase que sumiu. Qual parte? A pergunta. A pergunta. Finalzinho. A pergunta. Então, o que você acha disso? Que além da pseudociência, ter uma língua mais fácil da população entender, mais fácil de divulgar, mais fácil das pessoas acessam as fake news, você não acha que também tem um fundo maior, assim, que une essa pseudociência do que a ciência? Com certeza, e essa questão política é bem isso mesmo, e é o que os estudos na área da comunicação mostram exatamente isso, que, na verdade, isso acontece, esse tipo de pauta ganha mais força justamente pela questão política, assim, porque nessa arena política, qualquer tema vira mais um tema ali, sou contra ou sou a favor. Aí pode ser o aborto como política de saúde pública, pode ser os remédios, tudo acaba saindo do campo técnico para virar o campo político, né? Só que aí é isso, eu não sei o papel que a gente tem como indivíduos de reverter essa questão, porque é o que um pesquisador, que é um dos que fez esse relatório falando sobre o apoderamento político do discurso fala, é que o presidente, quem quer que seja, que espalhe esse tipo de mensagem e está numa posição de autoridade, tem uma máquina a seu favor. Tem a Secretaria da Comunicação, tem os seus perfis oficiais. Então, acho que não é uma coisa que a gente consegue discutir em pé de igualdade ali, sabe? Até pelo próprio engajamento da desinformação. Eu não sei quanto dá para a gente quebrar a cabeça e gastar saliva discutindo com essas pessoas, porque eu acho que é uma questão mais estrutural, sabe? Então, acho que a gente tem que escolher as batalhas que a gente vai lutar e falar com quem está interessado em ouvir, porque é isso, é tipo uma coisa meio Davi e Golias, né? Então, a gente tem que baixar as expectativas também em relação ao que a gente vai atingir comunicando ciência, sabe? Obrigado, Fabiana. Tá certo, Cléber, obrigada. Érica, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Chloé. Obrigada. Eu particularmente amo essa profissão. Fazia parte da minha listinha de desejos, se eu não fosse a farmácia, se eu não fosse farmacêutica. E, bom, também poderia falar um monte, como o professor Roberto falou, é um assunto muito amplo, né? Comunicação é muito amplo por si. E aí, mas eu só queria, assim, na verdade, ouvir de você, até pela sua experiência em casa, porque aí de várias coisas que eu fiquei aqui divagando e pensando em termos de pergunta, às vezes algum médico amigo meu, meus vizinhos, vinham me perguntar, em alguns momentos eu até falava, gente, eu não estou assistindo nada, porque eles já vinham me perguntar, atacando algumas coisas que eu falava, meu Deus. Com a sua experiência que você teve, inclusive de conversar com todas as pessoas da área, e até de você, a sua mãe ser da área de saúde, e de repente olhando para um outro lugar que você, com as suas fontes, você vê que não era o lugar que deveria ser olhado, né? Eu ficava pensando, gente, como que uma pessoa da área da saúde não vai buscar a informação lá na fonte, sabe? Ela pode ligar para um contato, pedir, gente, eu preciso conversar com alguém então que tem mais orientação nesse sentido.
que você viu da sua experiência dentro da sua casa mesmo? Por que isso acontece, né? O que você acha que pode ser um dos motivos? Porque deve ser vários, lógico, né? Eu acho que é bem o que eu estava falando com a Fabiana agora, é essa questão do apoderamento, do sequestro, né, da política dessa pauta, porque literalmente deixa de ser uma questão de conhecimento técnico, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa. Eu estou vendo que tem várias mensagens aqui, mas eu não estou conseguindo ler tudo, mas tem uma última. Conseguiu mudar a opinião da sua mãe? Não, a resposta é não. Não. Mãe, 400 matérias de ivermectina. Eu vi os estudos, eu conversei com as pessoas que testaram o remédio, não funciona. Mas na cabeça dela é uma grande conspiração para queimar o Bolsonaro, para esconder uma cura barata da grande indústria farmacêutica. Ela está no núcleo duro, tem um núcleo duro de pessoas que acredita numa narrativa que é maior do que os fatos e do próprio conhecimento deles. Então, é o que? Uns 10, 15% da população que são os mais radicalizados ali, que é impossível de penetrar mesmo. E eu fico, mas eu sou da imprensa, eu vejo a informação mais oficial possível. E na cabeça dela, eu como imprensa, estou tanto sendo manipulada como manipulando outras pessoas. E ela vem, eu respeito seu trabalho, te admiro muito. Eu fico, como você respeita meu trabalho? Você não acredita nas coisas que eu estou escrevendo. Então, assim, eu não sei responder essa pergunta para você, porque eu acho que é um buraco, assim. Acho que essas pessoas, infelizmente, vai ter que deixar convivendo ali entre elas. Eu não sei, assim, vou só rapidamente colocar aqui, acho que é uma questão muito emotiva, né? A comunicação, ela bate muito mais com a emoção do que com a razão. Então, depende... eu gostei disso que falou, combina com em algum momento, com alguma lembrança, alguma sensação de que ela se sente, talvez, parte daquele grupo. Um ponto, não que seja o único, óbvio, né? Mas eu acho que a questão da emoção, de alguma forma, quando bate nas pessoas, supera a razão, mesmo se ela sendo do meio ou não sendo do meio, enfim. E eu acho que em alguns momentos eu via isso e eu ficava também com algumas pessoas que eu falava, não acredito que essa pessoa está falando isso, gente. E a gente também, até como profissional da área, e eu já trabalhei na frente, assim, né, em drogaria logo que eu me formei, e as pessoas têm muito receio de conversar com o médico, às vezes, e eu estimulava em conversar, digamos, mudando um pouquinho por conta do seu tratamento, para você entender o que você vai fazer. Então, acho que a emoção sempre acaba ficando um pouco mais à frente. Ou é o medo, é o receio, ou querer estar num grupo, ou estão nos enganando. Eu estou tentando até lembrar de um filme ótimo que fala sobre essa questão da indústria farmacêutica, que é fantástico, que fala bem isso mesmo, de uma repórter estar desvendando algumas coisas sobre a indústria farmacêutica. E se eu lembrar, eu ponho aqui depois para vocês também, que é bem legal o filme. Mas, assim, eu queria mais era realmente entender, porque eu sempre fico pensando que leva as pessoas, às vezes, a ficarem cegas, sabe? Assim, tá até uma das coisas que a gente investiga no livro, é uma quantidade tão grande de fatores. Primeiro tem o ecossistema da desinformação, que é isso, a gente vive das fontes oficiais, dos veículos de imprensa, que a gente tem essa visão, confia na imprensa, mas essas pessoas estão inseridas num contexto onde tem veículos que parecem imprensa publicando a notícia. Aí tem o médico no YouTube falando isso, tem outro médico no Instagram falando, uma pessoa no Twitter falando, ela recebe no WhatsApp de pessoas que ela confia. É como se fosse um povo dando a informação, construindo um ecossistema onde o que ela está vendo é a verdade que ela está vendo ali. A minha mãe fala, eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Mas não existe uma verdade, mas é isso. Então tem o ecossistema, tem as nossas razões psicológicas, isso que você falou, o medo, a vontade de pertencer, e tem a questão do raciocínio motivado, que a gente tende a dar mais crédito para as coisas que confirmam nossas crenças e refutar as que desmentem nossas crenças. E a gente é assim também. Não é só quem acredita na teoria da conspiração, é uma característica do comportamento humano, né? De toda essa estabilidade. Então, realmente é uma coisa muito difícil de ver as causas, tá vendo ali, mas ninguém sabe, né, como resolver esse problema, assim. O que eu vejo hoje fala-se muito nessa questão da empatia, né, de manter um lastro da pessoa na realidade, mostrar que você tá ali, deixar a porta aberta, e nutrindo ela de... Eu tenho uma amiga que até está trabalhando comigo hoje aqui, que
que ela entra no celular da mãe, quando a mãe não tá vendo, fala que vai mexer na página do salão de cabeleireiro dela, e aí para de seguir as pessoas que espalham fake news. Tá fazendo uma tática de guerrilha. A gente vai ter que criar essas alternativas. Eu sofri um acidente, tô com a perna quebrada de molho em casa, né? Minha mãe vem para cá, eu deixo na Globo, no jornal alto, assim, eu vou dando jeitos de expor ela ao outro lado, sabe? Tentar furar a bolha ali, né? Mas é isso, a gente está vivendo uma guerra civil, né, em relação a isso. Sim, em relação à informação, é verdade, é verdade. Informação, tem uma frase que informação é poder, né, também, então, é bem isso mesmo, é de guerra. Obrigada, viu, Chloé, adorei. Que linda discussão. Bom, Juliano, por favor. Depois eu acho que o Flávio havia também levantado a mão, é o chefe, o subchefe, então vou abrir a exceção para o Flávio. Só. Juliano, por favor. Deixa eu falar só rapidinho antes do Juliano. O Juliano termina e eu não vou demorar, eu juro. Porque ele sabe que se eu ficar falando, eu vou falar um monte. Mas tem uma coisa adicional a mais nesse molho todo, que a gente trata no livro, e fazendo propaganda, tudo isso aí vai estar no livro. Então, lembra da gente lá, quando fizemos e tal. Pelo amor de Deus. Mas o que é a força do que o medicamento representa, né? O medicamento representa a cura, a esperança, e a gente vende isso desde sempre, né? Como cientista, inclusive, né? Então, quando a gente chega nesse momento e fala assim, ó, o medicamento não cura, a gente está indo contra muito daquilo que nós mesmos, por muito tempo, sempre defendemos, né? É muito difícil, apesar da retórica ser diferente e tal, mas é um contrassenso na cabeça de quem quer acreditar nisso. Então, fica uma imagem, uma percepção muito difícil para a população de desassociar a imagem do medicamento como, ainda mais num país como o Brasil, que deposita muito do... A gente usa, acho, essa expressão, né, Chloé? A saúde pública é o medicamento para muita gente, que não pode ir no SUS, não tem tempo para isso, tem que comprar um medicamento na farmácia. Então, é o quê? É a ivermectina que vai ser? Então, é a ivermectina que eu vou tomar. E aí eu vou tomar e vou ainda adicionar isso. Eu não acredito nisso, mas eu vou tomar? Dificilmente, né? Você tem esse fator a mais no processo que é muito complexo. Super, Flávio. Juliano, por favor. Oi, não, rapidinho, só a Chloé também, sei que vai. Chloé, né? Chloé, eu vi no Twitter que é Chloé que fala. Não, mas olha, deixa aquilo ali só de onda, não me incomoda não, viu? Oi, Legal. Mas parabéns pela apresentação, foi muito legal, esclarecedor. A gente conheceu um pouquinho o outro lado, né, de quem, na verdade, é nossa voz, né, como o Flávio colocou, e eu acompanhei um pouco o trabalho de vocês aí no livro, né, eu converso bastante com o Flávio, e todo esse trabalho que vocês tiveram. E a minha questão é nesse sentido, porque a gente percebeu, e que você colocou isso muito bem, que, de alguma maneira, a própria imprensa, né, os jornalistas, saíram da zona de conforto. A pandemia fez isso, e essa guerra fez isso, né? Porque hoje você precisa realmente, né, ter certeza e para defender suas ideias e tudo mais. Isso não é fácil num ambiente de guerra, porque eu tenho um amigo que trabalha na IPTV aqui, em Ribeirão, e ele me falou, olha, quando descobrem que ele é da Globo, tem gente que xinga ele, sem nenhum motivo, sabe? Simplesmente porque ele é da Globo, chama ele de mentiroso, essas coisas. E aí a minha questão é nesse sentido. Então, a imprensa tradicional ela teve que se aprimorar, eu diria assim, né, e buscar essas fontes e trazer essa informação. Agora, dentro das redações, com essa guerra, porque ela também existe, né, e a gente sabe que tem veículos que, de uma maneira ou outra, ou jornalistas que sofrem pressões, né, a gente ficou sabendo de muita gente que foi demitido de televisões, de jornais, e como está esse ambiente agora, né, assim, nesse contexto de pressão, né? Como é que você vê isso com seus colegas? Eu sinto que agora que a pandemia está, de certa maneira, se abrandando um pouco, né? Apesar de a gente estar vivendo um cenário incerto ainda, essa pressão, esses ataques direcionados à imprensa diminuíram bastante. Então, que a gente fez uma capa recentemente sobre o perigo das terapias alternativas e achou que todo mundo ia cair matando, mas a gente teve um leitor só que foi reclamar. Então, eu senti que deu uma
esfriada, mas é isso, eu trabalho no veículo mais segmentado, né? Para quem trabalha na grande imprensa, você vê, o cara da Globo foi esfaqueado semana passada em Brasília, né? Então eu percebo que é mais quando você está exposto a esses eventos maiores, né? Tipo, eu fui na Jovem Pan 2 vezes participar de um debate lá. E aí, vira e mexe, reprise esse programa. Eu começo a receber umas notificações do Twitter de gente me xingando. Quem é você, sua burra, respeita o entrevistado, não sei o quê. Aí pensa, tá reprisando o programa, geralmente é isso. Mas eu acho que é um momento delicado para a imprensa generalista, né, que cobre o noticiário geral ali, os fatos quentes, mas o nicho assim, de saúde e ciência, eu acho que já passamos do pior momento. Até porque hoje tem uma competição gigantesca, né? Antigamente a gente tinha jornais, né, reportagens, a gente via documentários na televisão, né? E hoje você tem uma competição gigantesca, né, das redes sociais. E aí eu acompanhei bastante isso, porque quando eu entrei na universidade a internet estava começando só. Então, durante toda a minha formação, eu fui acompanhando esses movimentos, né? Mas eles se amplificaram muito mais recentemente, né? E hoje todo mundo é sabidão, né, passa informação, e como você colocou, que foi muito interessante, que essas questões que a máquina é muito poderosa, às vezes a máquina, né, que desinforma. Né? Isso aí, então, mas tem esse outro lado também, né? Que no mundo onde todo mundo produz seu próprio conteúdo, talvez à primeira vista o jornalista perca um pouco de valor, mas na verdade ele é a pessoa que vai saber navegar nisso e falar, ó, tanta gente está falando, em quem que eu vou confiar? Acho que a imprensa sempre vai ter esse papel de ser o fiel da balança, sabe? E uma coisa boa disso tudo é que acho que nunca se leu tanto, né, em notícia ou jornais, porque hoje, com essa disseminação, né, da internet, né, dos grandes provedores, né, de notícias e tudo mais, né, então eu acho que tem uma oportunidade para a sociedade também, né, que antigamente não tinha, né, então, embora a gente tenha essa competição aí um pouco desleal às vezes, né, mas tem uma oportunidade de acessar as pessoas realmente, como você mesmo colocou, né, lá nos gráficos são claros, eu não tenho dúvidas que eles vão continuar crescendo, né, o interesse, né, à medida que as pessoas vão tendo informação. Muito legal mesmo, muito legal. Bacana. Obrigado. Olá, Juliano. Como vocês veem, pessoal, a profissão de jornalismo não é uma profissão segura, né? Um foi esfaqueado com a perna quebrada, enfim. Gente. Você não tem dinheiro para pagar as contas, assim, a realidade é essa. Mas eu iniciei a discussão dizendo do papel do jornalista, né? E falando da distância com a universidade. E eu vou terminar fazendo o contrário. A universidade também tem sua culpa. Então, quando nós, num curso de pós-graduação, eu vou aproveitar o chefe e o subchefe aqui, nós colocamos os cursos no sentido de dar a qualificação científica mais adequada aos alunos, né? E isso realmente é a parte principal dentro da faculdade, mas eu acho que caberia também, no momento em que nós estamos, e a partir de agora, essa interação em como divulgar a ciência para a população de uma maneira geral. Né? Isso nós não somos cobrados, e hoje em dia a FAPESP já coloca, inclusive, uma bolsa para o jornalista, para trabalhar dentro do projeto. Então, a sociedade está vendo com bons olhos esse encurtamento. Então, cabe agora também, dentro da universidade, esse papel. Está um curso de divulgação científica, pelo ponto de vista jornalístico, dentro da nossa pós-graduação, por exemplo. Eu gosto muito da internet, mas eu sou antigo e o cabelo branco os cabelos brancos me fazem dizer isso, e eu me sinto à vontade, né? Adoro a internet, acho ela burra demais. Nossa, o que a gente tem na internet chega a ser um absurdo. Então, você coleta as partes boas e tem que esquecer as partes ruins. O duro é aprender a fazer isso. Mas eu gosto daquela coisa mais próxima também, do olho no olho, do falar, do curso, que eu acho que isso atinge e a gente semeia outras pessoas que vão, com isso, levar esse conhecimento à frente. Então, fica aí a minha sugestão, para quem sabe idealizar, já que a COE começou o livro com o Flávio, quem sabe, Flávio, trazer um short course aqui na faculdade, dizendo sobre essa interação e como divulgar cientificamente, quais são os caminhos. Tá? Adorei sua palestra, eu acho que foi uma das mais concorridas aqui, das várias que nós já tivemos. Nossa, gente! Muitíssimo
essa oportunidade de falar contigo. Vou deixar para o Flávio, já que ele começou, fazer o encerramento, mas meu muito obrigado. Flávio, por favor. Vou encerrar agradecendo. O Roberto já te deixou sem graça de novo, então pode ficar. A gente tinha uma tradição no Agora ano eu tô me passado. achando, né? Eu já Agora vou sair daqui como? Gente, tava falando lá para o aluno da pós-graduação ninguém, da não UF, vou tá aguentar bom? isso aí. Não vou aguentar isso depois. Eu que vou ter que aturar depois. Você vai pagar esse preço. Eu que vou pagar esse preço. Mas foi ótimo, eu já esperava algo, não esperava nada diferente, foi melhor ainda do que eu esperava. Muito tem a ver também com a participação dos estudantes, que sempre nos surpreendem com a participação. E, bom, como o Roberto disse, as portas estão abertas. Em setembro tá chegando, então ela virá para cá. Quem sabe a gente não usa para outras atividades, já que estará por aqui também, né? Sim, vou É estar e uma, vou é estar uma, andando. e vai estar andando, é uma limitação atual. Chloé, muito obrigado. A gente falava nos seminários do ano retrasado, quando eu conduzi, Juliano estava junto em alguns deles, que era o final, sexta-feira, 5:30 da tarde, então, sextou, hora da cerveja, hora de eu ver o que está acontecendo com a minha esposa, ninguém ligou ainda, estou aqui meio agoniado já. Então, vai Beijão, lá, me meninos, conta a bom notícia. final de Gente, semana. deixa eu só agradecer também. Obrigada a todo mundo que ouviu, obrigada pelos comentários de vocês. Eu realmente não consegui ler essas mensagens maiores aqui do lado, mas enfim, se alguém ficou com alguma dúvida, pode me escrever. O Flávio tem os canais de comunicação aí, tá bom? Foi um prazer falar com Fechou. vocês. Bom final Beijo de grande. semana. Dá notícias, hein, Flávio, da sua esposa.